Olá, meu abraço fraterno a todos as pessoas, que nos assistem. E aí, o tema de hoje seja de boas reflexões, para a nossa alma, no sentido do nosso progresso e da nossa liberdade em espírito. Que possamos estar sob a orientação da equipe de luz que sustenta o Centro Espírita André Luiz e também dos nossos espíritos protetores. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Esta epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios nos traz um alerta que para sermos livres não é fazer tudo o que queremos ou o que pensamos, pois tudo tem suas consequências e trazem consigo as responsabilidades das nossas escolhas. E ao fim desse versículo, ele ainda alerta: mas não me deixarei dominar por nenhuma. E foi ser um seguidor fiel da doutrina do Cristo. De nascimento, Paulo, na cidade de Tarso, capital da Cilícia, Império Romano, tecelão de profissão, fabricava tendas. Muitos o consideram, depois de Jesus, a principal figura no estabelecimento do cristianismo. Pois bem, o nosso tema de hoje não é o apostolado de Paulo, de Tarso, o qual eu creio que todos conhecem bem e não necessitam aqui das nossas observações. Vamos sim discorrer sobre a amplitude e a correlação dessa passagem com as leis naturais, com as leis de Deus. As leis que regem a humanidade em espírito, o modelo de Jesus. O que é liberdade? O que é liberdade para nós? O conceito de liberdade é extremamente amplo e complexo, pois envolve diversos aspectos da vida humana e podemos dizer que é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Mas perguntamos, aonde? Como? No pensamento? Em sociedade? O que são a consciência e o livre-arbítrio para a liberdade? São esses os nossos pontos de reflexão para hoje. Para a filosofia, a liberdade constitui um dos mais amplos conceitos, abrangendo campos como liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, de imprensa, de ir e vir, de religião, etc. É um conceito central na filosofia. Para o Espiritismo, a liberdade natural, o mais importante para o ser eterno é a compreensão da amplitude deste conceito nas suas vidas, nas nossas vidas como espíritos imortais. Pois a compreensão da lei de liberdade nos ajuda a entender que para progredirmos precisamos uns dos outros, e que todos nós devemos ser respeitados. Como primeiro limitador seguro, temos a regra de ouro, de não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Mateus capítulo 7, versículo 12, já dizia Jesus. Esse é o maior mandamento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Logo após a narrativa ali inicial do diálogo com os doutores da lei, quando Cristo fala dos dois maiores mandamentos, temos
A parábola do credor impiedoso, né, do incompassivo, onde o servo mau perdeu a sua liberdade por não aplicar este princípio ao seu próximo. Pois, né, pouco antes havia sido beneficiado, né, com a compaixão, o perdão das dívidas pelo rei, né, que pretendia tirar a sua liberdade e de sua família para o pagamento dos talentos devidos. Ou seja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Frase está lá na oração dominical, deixada pelo mestre, muito pronunciada e pouco seguida, felizmente. E ainda nos preocupa, constatarmos que boa parte, da humanidade ainda age assim, só na pronúncia. Apesar de reconhecer as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas imperfeições no espírito, ainda não sabem perdoar, esquecer as ofensas e principalmente amar o próximo. E assim continuamos, entre provas e expiações. Liberdade natural, ela é relativa ou é absoluta? Já dissemos que a liberdade é um ponto de difícil entendimento na interpretação das leis naturais. O homem não pode ser livre do jeito que pensa ser, porque toda liberdade é relativa ao momento evolutivo do espírito e também do orbe ao qual ele pertence. Kardec, percebendo essa dificuldade, pergunta aos espíritos da codificação, questão 826. Em que condição o homem poderia desfrutar de liberdade absoluta? E os espíritos respondem, na de eremita, no deserto. E complementam. No que diz respeito à humanidade, todos têm os mesmos direitos. Então, não há como existir essa liberdade absoluta, porque existe a barreira natural do respeito de uns para com os outros, e desta forma esse limite é aplicado. E onde colocamos então em prática este princípio? Onde é o nosso campo de provas? Nós estamos nas relações sociais. Quando nenhum ser possui todas as faculdades e saberes, o que falta em um, o outro complementa. E assim nos ajudamos mutuamente, crescemos juntos. É assim que a solidariedade humana se torna uma verdade, uma realização. Foi assim que, no início da humanidade, lá nos primórdios da humanidade encarnada, quando reconhecemos que em grupo poderíamos sobreviver às intempéries do tempo e da vida, e assim ainda progredirmos individualmente. Podemos perguntar a nós mesmos, em monólogo, queremos ser desrespeitados? Certamente que não. Então, respeitemos os outros, que a justiça divina com certeza nos devolverá na mesma moeda, na mesma vibração. Retomando agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 6 e 7, trazem também uma reflexão quanto aos irmãos naquela ocasião, convertidos ao cristianismo, e que viviam em contendas, em sérias contendas, e também abusos às próprias leis de Deus. Existia na igreja de Corinto fortes disputas entre os cristãos.
E Paulo alerta, né, que mesmo entre eles não havia nenhum que poderia julgar sem ser julgado. E diz: para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os fiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Pois bem, a liberdade é, portanto, relativa, né, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de um, né, termina onde começa a liberdade e o direito do outro. Ou seja, ninguém quer ser desrespeitado. Nesta mesma linha de raciocínio, para a nossa, né, sociedade, Kardec deixou o seguinte comentário, que foi compilado após a sua morte, na primeira parte do livro Obras Póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Ele afirma, né, que essas palavras constituem, né, por elas mesmas, né, por si sós, o programa de toda uma ordem social. Quando praticadas, né, na sua essência, né, na sua simplicidade, vão realizar realmente, né, o absoluto progresso que a humanidade merece, né, que todos nós desejamos. Pois, né, a fraternidade, entendida como os nossos deveres, né, de uns para com os outros, materializada nas virtudes, né, devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, né, e indulgência, que é o oposto, né, do egoísmo, isto é a base. Já a igualdade decorre, né, da fraternidade. E a liberdade é consequência, né, final disso tudo. Não tem como não ser. Imaginemos, né, nossa sociedade vivendo fraternalmente. Todos, né, devotados, abnegados, tolerantes, benevolentes e indulgentes. A igualdade seria naturalmente respeitada. E como fruto, né, deste encadeamento, né, dessa relação entre esses sentimentos, seus habitantes, né, seriam livres, estariam livres, né, teriam livres, pois seriam, né, responsáveis e conscientes. Imaginem só. E, né, do seu dever, da sua obra, e como coautores, né, como Deus nos coloca nesse plano, que é o nosso plano menor. Por que é tão importante, né, essa tríade: liberdade, igualdade e fraternidade? Na sociedade em que as pessoas, né, vivam como irmãos, no sentido de benevolência recíproca, um para com os outros, praticarão a justiça, né, entre si. Não causarão mal, né, ou dano a ninguém, então, né, não terão que temer, né, uns dos outros. Né? A gente não teria ali realmente preocupação no sentido, né, de ser enganado ou de sofrer um desajuste, né, ou um sofrimento vindo do irmão, porque todos, né, teriam como princípio inicial a benevolência. Esses três princípios, né, estão entrelaçados e também se sustentam. O princípio da fraternidade, por exemplo, não pode ser praticado, né, sem a verdadeira, né, na sua simplicidade, sem a igualdade e também sem a liberdade. Pois, né, sem liberdade e, né, igualdade não há a verdadeira fraternidade.
A liberdade sem a fraternidade é rédea solta, né, a todas as más tendências, uma vez que deixa o homem sem freio, né, sem limites. Kardec explica melhor essa questão, né? Ele diz: tendo a fraternidade como base, nenhum mal faz uso, né, da sua liberdade. Isso é a ordem. Por outro lado, né, sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas, diz ele. É a anarquia. Exemplificando, né, este tema, temos uma velha parábola, né, uma velha fábula, que conta que numa era remota, né, numa era glacial remota, os porcos-espinhos, né, se sentiram ameaçados pelo frio que chegava, né, e os ameaçavam de destruição. O frio muito forte, né, reinava em toda parte, e por instinto eles se uniram, né, se aproximaram e conseguiram, né, ali sobreviver em razão do calor próprio, né, que cada um possuía, e ali irradiavam, né, e compartilhavam. Não obstante, né, essa condição, pela própria natureza, pelo fato de estarem próximos, causaram, né, ali, danos uns aos outros, né, começaram a se ferir mutuamente. E, né, provocando reações as mais inesperadas, como a decisão de se afastar. Alguns se afastaram e começaram então a morrer por falta de calor, né, devido ao frio. Os sobreviventes, né, observando o que acontecia, né, se reaproximaram, né, a fim de, né, se protegerem novamente. Mas agora, conscientes, né, das atitudes que deviam tomar uns para com os outros, com mais cautela, com mais amor. E graças, né, a essa feliz atitude, sobreviveram, conseguiram sobreviver, né, à terrível calamidade. E assim é conosco também. Né? Precisamos nos unir e aproveitarmos, né, todas as potencialidades que uns possuem, né, e outros não, e assim vamos nos completando como seres sociais. Divaldo Franco, no livro, né, Despertar do Espírito, né, por Joana de Ângeles, capítulo Relacionamentos Humanos, ele traz esta fábula como exemplo. Por sermos crianças espirituais, é que a nossa liberdade é relativa, tendo como base, né, o nosso arcabouço evolutivo. Isso é regra. Deus, né, não dá asas à cobra, já diz o velho ditado, né? Ou seja, alçar voos maiores só com muita responsabilidade e muito amor. Mas Kardec, né, aprofundando o assunto, pergunta aos espíritos da codificação, né, questão 833. O homem alguma coisa, né, livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta ele, né, de uma liberdade absoluta? No pensamento. Goza o homem de limitada liberdade porque o pensamento desconhece obstáculos, respondem os espíritos. Realmente, no pensamento refletimos, né, as nossas ideias, essas ideias pelas suas ondas vibratórias, né, encontram outras semelhantes, né, às nossas, sejam elas boas ou más. É um processo de retroalimentação. A mente, diz Emmanuel, é o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E nos esclarece que podemos defini-la como um espelho da vida. Na mente temos a força, né, do pensamento, né, que tudo move, né, cria e transforma. Nas psicografias, né, de Chico Xavier pelo espírito André Luiz,
São inúmeras as abordagens, né, sobre o pensamento, principalmente na coletânea, né, A Vida no Mundo Espiritual. Mas também temos outros livros, né, por exemplo, de nome Respostas da Vida, onde André Luiz nos ensina, né, que a ideia, né, forma a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. No capítulo 23. Temos, né, o mundo astral formado por imagens, né, que projetamos e recebemos. Seja aqui, né, no nosso plano terrestre, seja no nosso, né, no plano espiritual. É a nossa psicosfera. Ou seja, né, pelo bem incorporamos, né, ao nosso campo mental valores realmente que nos renovam, né, valores renováveis. Já pelo mal, vibramos com certeza, né, estacionários sobre elementos que, né, vão nos escravizar, né, que vão nos trazer ao sofrimento. O pensamento é livre como forma a codificação, né? Contudo, aí mora o perigo. Uma vez produzido o pensamento, né, as suas ondas fluídicas somam-se a outras, né, de mesma vibração, como colocamos anteriormente. A nossa atmosfera terrestre está repleta, né, desses fluidos que são emitidos por todos nós, encarnados e também os desencarnados, e somam-se ao infinito, né, e retornam, né, para nós como feixes potencializados, né, do mesmo teor, bons ou maus fluidos. E refletindo, né, o que estamos fazendo, o que queremos receber. Se no íntimo, né, o pensamento é um livro em branco, onde, né, na qual escrevemos, né, a nossa biografia espiritual, né, as nossas escrituras, para Deus ele é um livro aberto, com certeza. E pergunta, né, somos responsáveis pelos nossos pensamentos? Sim, perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. É o que diz, né, a resposta da questão 834 do Livro dos Espíritos. Para os espíritos mais, né, esclarecidos e evoluídos, para eles o nosso pensamento é uma fotografia viva, né, não há o que esconder. Se ainda temos dúvidas, né, sobre a força do pensamento, Ernesto Bozano, em seu livro Pensamento e Vontade, no capítulo Fotografia do Pensamento, traz relatos sobre esse fato, né, a revelia da máquina fotográfica, ou seja, sem a máquina fotográfica, onde os papéis eram sensibilizados, né, ou seja, eram impregnados ali diretamente pela força do pensamento, mesmo que em forma simples, né, formas geométricas como quadrados, retângulos, triângulos, círculos, né, ou de uma forma mais rebuscada, né, com fisionomias, pela força do subconsciente. E eles denominaram, né, essas manifestações como escotografias, né, escoto escuro, né, escrita, ao contrário, né, de fotografias, né, pela luz. O pensamento, meus irmãos, minhas irmãs, é o sentido mais próximo, né, podemos assim dizer, que nos deixa, né, que nos leva a sentirmos a nossa condição de espírito, é a nossa condição natural. É o sentido que mais nos coloca, né, que podemos entender o que é a situação, a nossa situação natural enquanto espíritos na erraticidade. Na erraticidade nós somos, né, o que pensamos e o que vibramos. Simples e claro. Por isso a recomendação do Cristo, né, está em Mateus capítulo 26, versículo 41.
vigiai. Vigiai e vigiai sempre. Outro, né, ponto das Escrituras onde o Cristo, né, nos deixa um ensinamento sobre a força do pensamento está em Mateus capítulo 5, né, versículos 27 e 28, quando, ampliando a lei de Moisés, né, sobre o não cometerás adultério, esclarece: eu, porém, vos digo, que se olhares para uma mulher com mau pensamento, para ela já cometestes adultério com ela em seu coração. Ou seja, só de pensar. Usando deste exemplo, Jesus, né, ele estende esse entendimento a todo pensamento mau, né, contrário à lei divina, onde a força do pensamento é plantio nosso, né, e as consequências chegarão, justas e reformadoras. Deus, na sua bondade, né, infinita, nos deu, né, um meio de anteciparmos esse julgamento, né, pela consciência. Na liberdade de consciência, que também é um tipo, né, de pensamento, só que íntimo, é nele que temos a capacidade de discernir o que é certo, né, e o que é errado. Capacidade essa que, né, o espírito nós adquirimos com a nossa evolução, com o nosso caminhar, né, nas diversas encarnações que nos fazem crescer. Verdade que nos é ofertada na resposta da questão 837 do livro, também do Livro dos Espíritos, quando afirma que a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Consciência, né, entendida como capacidade de estabelecer limites, né, de fazer juízo de valor, né, claro que pela ótica moral, e permitir que a humanidade conheça a sua realidade e também, né, as dos outros. Nós aprendemos, né, nos dois sentidos. Claro que é preciso, né, considerar os nossos parâmetros morais, né, os parâmetros evolutivos, conforme o momento, né, que passamos. O contexto cultural, né, também ele favorece essa questão, e também o local onde estamos inseridos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Assim quanto a liberdade de pensar, né, é ilimitada, a de consciência sofre restrições, né, diversas, pois depende, né, do nível evolutivo, né, do espírito e da capacidade de discernir. Na história da humanidade encarnada, né, felizmente, conhecemos diversos casos onde consciências, né, não esclarecidas por ideias malsãs causaram realmente sofrimento, né, desarmonia, desajustes aos seus irmãos. Constrangimentos, né, à humanidade, a propagação de doutrinas perniciosas, a submissão e a escravidão, né, são exemplos desta conduta. A escravidão, né, com certeza, em todos os seus níveis, mostra, né, claramente a ação de espíritos imperfeitos, né, dominados pelo orgulho, né, e pelo egoísmo, que agindo, né, pela força submetem, né, pela imposição, submetem, né, os seus irmãos à liberdade, né, de consciência e à sua vontade, né, ou seja, pelo cerceamento, né, do direito de ir e vir e também de agir e de pensar. Totalmente, né, contrária à lei de Deus. Tanto como regra, né, social, como costume humano, tanto entre povos, quanto, né, entre nações, como também no nosso recanto do lar. Vigiemos, meus irmãos. Vigiemos, minhas irmãs, para que não venhamos a cometer, né, vibrar nesse sentido,
em nossos lares, subjugando aqueles que Deus colocou sobre a nossa tutela, né, para que os acompanhássemos, né, no sentido do progresso, da liberdade, né, e da reparação. Então, muito cuidado nesse sentido. Outro mediador poderoso, né, que Deus nos dá, nos coloca à nossa disposição pela sua justiça, pela sua bondade, é o livre-arbítrio. Rodolfo Caligares, em seu livro As Leis Morais, capítulo 35, conceitua o livre-arbítrio como a faculdade que tem o indivíduo de determinar, né, a sua própria conduta, entre duas ou mais razões, escolher uma delas e fazer prevalecer. A liberdade natural é quando, né, o ser percebe os seus limites, né, tem consciência, né, trabalha a consciência e tudo pondera. E o livre-arbítrio ajuda nesse sentido, né, que decide, principalmente na sua vida em sociedade, né, quando segue as regras da boa convivência e também o respeito ao próximo, com certeza. Já vimos, né, que o direito natural de liberdade é atrelado, né, ao de responsabilidade, e o de responsabilidade também está atrelado ao de livre-arbítrio. Né? É um encadeamento, né, que nós chamamos assim. Quanto mais livre é o ser, maior o seu nível de responsabilidade e também de livre-arbítrio, com certeza. É assim que vamos progredindo, e adquirindo responsabilidades, né, até chegarmos à condição de puros espíritos. É o que Deus, né, quer para todos os seus filhos. Ser responsável é saber, né, dosar os seus atos. Entender que a sua liberdade termina onde começa a do próximo, né? Isso é natural. E temos uma pergunta, né? A resposta da questão 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio de seus atos porque tem a liberdade de pensar e de obrar. Ou seja, com grandes poderes, né, grandes responsabilidades. Realmente, né, se queremos ser livres, temos que ter responsabilidades. Contribuem os espíritos da codificação para esse entendimento, né? E eles dizem, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né, um joguete na mão do destino. Não teria método nem pelo bem, né, que fizesse, nem pelo mal, né, que praticasse, que cometesse. O livre-arbítrio habilita o ser a agir né, de forma equilibrada nas diversas situações, né, do seu dia a dia, da sua vida, seja ela no lar, seja ela em sociedade. O livre-arbítrio nos ajuda a entender, né, o nosso dever. A liberdade nos mostra qual são as nossas obrigações no plano maior que Deus, né, nos coloca à disposição. Poderíamos ainda, né, relacionar outros temas a essa questão. Por exemplo, a fatalidade e o determinismo. Né? Qual a visão, segundo a doutrina espírita, desses fatores? Quanto à nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, ele é relativo à evolução do espírito. Né? Alguns podem dizer que, desta forma, o meio, né, e a sociedade onde um espírito, né, está encarnado pode levá-lo ao cometimento, né, de crimes e deslizes. Né? Que seria, de certa forma, injusto e contrário à sua liberdade natural. E seria isso uma fatalidade, uma armação do destino? Pois bem, né, o que dizem os espíritos da codificação? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar e suportar esta ou aquela prova, traçando para si o destino.
Digo isso em relação às provas físicas, pois, quanto às morais, conserva sempre o espírito do seu livre-arbítrio. A fatalidade é o produto do livre-arbítrio. Está relacionada aos acontecimentos do planejamento reencarnatório, ainda lá no plano espiritual. Na questão 872, do Livro dos Espíritos, reforçam esse entendimento, quando dizem: a fatalidade não é uma ideia vã, ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Continuo nesse sentido. Ele sofre fatalmente todas as alternâncias dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são próprias. Porém, termina aí a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Em resumo, aquele que nasce meio ao crime, ele sofrerá ali realmente todos os reveses, todos os percalços daquela condição. Mas sempre será dono de si para decidir, pois é livre para escolher. E aí está o mérito, quando ele existe a prova, o caminho do bem, aí está o mérito. Somente nos momentos de chegada e de partida aqui neste plano é que o homem sofre realmente uma ação implacável da lei, desta lei de fatalidade e do determinismo. Não há como fugir destes momentos. Pois bem, a mensagem final dos ensinamentos da passagem do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, segundo nossa querida doutrina espírita, está realmente na compreensão desses atributos que estão em nós, em nossas relações pessoais e sociais, que possamos, com a inspiração dos espíritos que velam por nós, vigiar os nossos pensamentos, aplicando esses princípios das leis naturais, sob a intuição da nossa consciência e na construção realmente de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, mais justo, mais livre, que possamos aplicar realmente, como disse o Cristo, a vigilância em nós mesmos, na sua correta expressão. E assim vibraremos no sentido do bem, do amor, como ele colocou, da caridade, e faremos que a nossa unidade seja realmente iluminada no caminho do nosso progresso e da transformação do nosso mundo. Por último, deixo aqui esta mensagem que achei interessante, encontrada aí, entre os apanhados aí da codificação da doutrina espírita, do codificador, também no livro Obras Póstumas, que diz: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama para todos os seus adeptos do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Que possamos ter entre nós esses princípios e que façamos disto nosso caminhar na luz. Obrigado a todos e a todas. Fiquem com Deus.